Abramos nossa Bíblia em Coríntios, capítulo 5. Carta que Paulo escreveu, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. São poucos versículos que nós iremos ler, do versículo... Esse texto completo, esse assunto completo, ele é o capítulo 5 todinho, certo? Mas aí, como a gente tem muito que aprender nesse capítulo, a gente vai dividi-lo em 2 dias. Hoje nós vamos ler capítulo 5, versículo 1 até o 5. Na verdade, capítulo 5 e 6 são 2 problemas que Paulo encontrou dentro da igreja, soube pelos irmãos, de 2 problemas, além das divisões que estavam acontecendo, mas 2 problemas estavam acontecendo na igreja. Um citado no capítulo 5 e outro no capítulo 6. E aí nós vamos ler o capítulo 5, vamos dividir em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 5. E próxima quinta-feira nós continuaremos com mais instruções da palavra do Senhor no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já ordenei aquele que fez isso, como se estivesse presente, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, e estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Te agradecemos por mais uma leitura da tua palavra, Senhor. Pai amado, a nossa oração é que a tua palavra seja esclarecida às nossas vidas, meu Pai. E nós possamos compreendê-la, entendê-la, praticá-la, viver. E que ela seja, meu Pai querido, um norte para a vida de cada um de nós. Pai amado, mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Assim como o mundo, as nações, seguiam pelas suas constituições, pelas suas leis terrenas, assim, meu Pai, nós, o teu povo, homens e mulheres do reino de Deus, possamos nos guiar e nos orientar pela tua palavra, Senhor, que está acima de todas as outras leis. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e nós te agradecemos. Amém. Amém. Que texto duro esse, hein, irmãos? Quem leu aí, vê que no versículo 5 do capítulo 5, Paulo
dá uma orientação assim, muito dura. Versículo 13, que a gente não leu hoje, Paulo diz a mesma coisa. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. A igreja de Corinto, como a gente tem sempre repetido para que os irmãos lembrem, e aqueles irmãos que não vêm acompanhando todas as quinta-feiras, a igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja trabalhosa. Uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias cartas. De todas as cartas que Paulo escreveu, acredita-se que ele escreveu no mínimo 4 cartas. Nós conseguimos encontrar 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios. Alguém ainda acha que a carta de 2º Coríntios, ela tem 2 cartas que as pessoas, quando acharam, emendaram ela, mas isso é especulação, não existe nada que dê essa garantia. Mas por que se está dizendo isso, pastor? Porque nós vamos ler que Paulo disse, na primeira carta, ele diz, por carta eu já vos escrevi. Paulo, no versículo 9, acho que desse mesmo texto, lá já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com as pessoas imorais. Veja, Paulo está dizendo no versículo 9 do capítulo 5 que nós estamos lendo, da primeira carta, já lhes disse por carta. Então, existia uma carta antes dessa, que nós não temos. Acredita-se que essa aqui seria a número 2, e a número 1 foi a que ele escreveu anteriormente. Mas isso são coisas que não vai mudar nada para a gente. O que eu quero trazer para os irmãos é que essa igreja, ela deu tanto trabalho a Paulo, que Paulo escreveu para ela mais de uma carta. E nós temos aqui registrada 2 cartas. Só no versículo 9 ele está dizendo que já orientou essa igreja relacionado a um assunto semelhante a esse. Não era esse assunto. Significando que essa igreja vivia dando trabalho. Nós vamos perceber no capítulo 4 que Paulo diz que esses irmãos são orgulhosos, soberbos. Era uma igreja que se achava melhor do que as outras igrejas. E um dos aspectos pelo qual ela se achava que era melhor, meus irmãos, por incrível que pareça, é porque essa igreja tinha os dons espirituais. Ela tinha os dons espirituais. E às vezes nós achamos que por ter os dons espirituais, significa que somos espirituais. Paulo diz, no capítulo 3, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda estão sem condições, porque ainda são carnais. Eles não conseguiam compreender as bênçãos que Deus dava àquela igreja. Aqueles homens achavam que o fato deles receberem essas bênçãos de Deus era como se esses milagres, esses poderes, essas bênçãos, esses sinais de Deus, essas ferramentas de Deus, não fosse de Deus, fosse deles. No capítulo 4, Paulo diz o seguinte: deixa eu ver. Perdi aqui na minha marcação. Paulo diz que eles recebiam os dons e diziam que não tinham recebido,
como se os dons fossem dele. Em outras palavras, eles se orgulhavam, porque tinham os dons espirituais. E isso, meus irmãos, tornava aquela igreja uma igreja infantil. Quando Paulo fala no capítulo 3 de há meninos ou carnais, uma outra tradução, ele está dizendo que eles não são maduros. E a palavra maduro quer dizer experiente ou espiritual. E a igreja de Corinto tinha os dons, mas não era uma igreja espiritual. E aí eles achavam que eram os melhores. A exemplo disso, nós podemos ver que algumas denominações, por conseguirem ter grande número de pessoas, ou algum milagre acontecer naquela denominação, elas terminam fazendo propaganda da sua denominação, como se somente naquele lugar existisse a salvação, ou aqueles milagres se operassem somente naquele lugar. E isso fazia dessa igreja igrejas orgulhosas. Paulo combate isso. E isso gerou o quê? Uma divisão. Os irmãos estavam se dividindo, se digladiando. Porque além de terem os dons, a igreja também era formada por homens inteligentes, conhecimento secular. Eles tinham muito conhecimento, porque eles eram de uma nação grega, e a nação grega é uma nação que é conhecida como o berço do conhecimento. A filosofia surgiu na Grécia, e Corinto era uma cidade da Grécia. E aí eles disputavam isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou de Cefas, sou de Cristo. E a igreja estava se dividindo, e Paulo começa a falar para eles de que eles eram carnais, de que a mensagem da cruz, que era a mensagem da humilhação, era que era válida, que a sabedoria dos homens era loucura para Deus, e a sabedoria de Deus, que era Jesus Cristo, era loucura para eles. E aí Paulo começa na carta, a combater esse espírito faccioso de divisão que estava tendo naquela igreja. E aquela igreja se achava uma igreja madura, e não era, infelizmente não. Paulo termina a carta já chamando a atenção deles, porque eles diziam que Paulo tinha os abandonado, que Paulo tinha pregado o evangelho lá e que Paulo não iria mais voltar naquela cidade. Só que Paulo, ele diz: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. E aí a gente descobriu isso lá no capítulo 13 de 2 Coríntios, que Paulo esteve lá em Coríntios, naquela igreja. Só que Paulo, ele diz que vai muito em breve, se o Senhor permitir, e ele diz mais: então eu saberei não apenas os que estão falando, esses arrogantes, esses orgulhosos, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas no poder, que é que vocês querem. Devo ir a vocês com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está dizendo que vai lá, que vai realmente tentar resolver esse problema e vai conhecer esses irmãos arrogantes e orgulhosos que tinha naquela igreja. E aí, para complicar, meus irmãos, Paulo já entra no outro assunto. E nesse outro assunto, para os irmãos terem uma ideia de que eles achavam ser espirituais, serem a igreja modelo, serem a igreja essencial, a igreja que a salvação estava ali, que já desfrutavam o reino de Deus. Aí Paulo vai e diz para eles: por toda a parte se ouve que existe algo terrível no meio de vocês. Existe algo terrível no meio de vocês. Por toda parte se ouve de que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade
que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de vocês possuir a mulher de seu pai. Veja o que era que tinha naquela igreja. Paulo, no capítulo 5, ele encontra dois problemas. A gente talvez só detecte um problema. Qual é o problema que a gente detecta aqui? Que Paulo, no versículo 1, está dizendo que naquela igreja, ela estava sendo afamada por toda a região, por todas as partes, de que existia um pecado chamado imoralidade sexual, e que esse não era chamado de imoralidade sexual, era um pecado de imoralidade sexual, e que esse pecado era exatamente o pecado de um filho que possuía a mulher de seu pai. O que quer dizer isso? Possivelmente é um incesto. O que é incesto? Incesto se refere a relações sexuais entre pessoas que são parentes próximos, como pai e filha, mãe e filho, irmãos, tios e sobrinhos e etc. O incesto é considerado proibido por muitas leis em vários países. E aí ele vai dizer aqui quais as razões aqui no dicionário acerca do incesto. Então, naquela igreja, um filho estava mantendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Não era com a sua mãe. Quando se diz mulher do seu pai, quer dizer que era a madrasta dele. É mais aceito ser a madrasta dele. O pai desse menino, o que era que podia estar acontecendo? O pai desse menino poderia ter morrido. E o filho ficou com a madrasta. Ou então o pai desse menino poderia estar vivo e eles não faziam parte da igreja, ao que tudo indica, porque senão a Bíblia aqui estaria sendo valorizando só o homem. Possivelmente só esse camarada era da igreja, a mulher não era da igreja e nem o pai era da igreja. Mas esse camarada estava na igreja e estava possuindo a mulher do seu pai. Mas isso, meus irmãos, era algo que foi notório para todas as igrejas de Cristo, as igrejas do Senhor, como também não só para as igrejas, mas para o povo, as vizinhanças, aqueles que não eram cristãos. E Paulo diz isso, que isso é tão grave, essa imoralidade é tão grave, que ela não ocorre nem entre os pagãos. Pagãos, quem é pagãos? Aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Era um tipo de pecado tão horrível, horrendo, que isso até para essas pessoas que não eram cristãs era assombroso. E estava dentro da igreja de Corinto. Então esse problema foi um problema que foi detectado dentro da igreja. E aí a gente pode pensar que o problema era só esse. Existia um outro problema. E qual era o outro problema? Paulo no versículo diz assim: e vocês estão orgulhosos. Veja só a contradição. Tem um problema desse dentro da igreja e a igreja ainda está orgulhosa, se achando a igreja mais santa, a igreja mais pura, a igreja modelo. Um problema desse terrível e a igreja ainda se achava orgulhosa. Aqui é o segundo problema. O segundo problema é qual? É a igreja permitir que aquilo acontecesse e continuasse existindo dentro dela, como se nada, aquilo não fosse um problema, como se porventura, se os milagres de Deus estão acontecendo aqui dentro, é porque o Senhor não está indo contra esse problema. Esse problema que está acontecendo no meio da nossa igreja, se Deus não julgou e não castigou ainda, é exatamente porque Ele não está se levando em conta, porque os milagres ainda estão acontecendo aqui, os dons ainda estão sendo operados aqui dentro. Era mais ou menos isso que se podia achar. Isso é somente uma conjectura, a gente está só fazendo imaginações. Aquela igreja, irmãos, estava com problemas, pecados dentro dela, pecados de incesto, e ela estava trabalhando e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eles ainda estavam orgulhosos.
Veja o que aqui Paulo diz. Não deviam, porém, vocês, em vez de estar cheio de orgulho, estarem cheios de tristeza, ou em outra tradução, lamentando. Não deveriam estar cheios de tristeza, em vez de estarem orgulhosos, deveriam estar chorando, arrependidos, preocupados, lamentando. Mas vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade, da comunhão, aquele que fez isso. Expulsar. Quando Paulo fala sobre isso, expulsar, significa e dá a entender que aquele camarada não tinha o mínimo problema de consciência. Talvez alguém tivesse falado para ele: rapaz, o que você está fazendo está errado. Mas o cara continuava no mesmo erro. Talvez a gente pegando aquele modelo do capítulo 18 que a gente leu na abertura do culto hoje à noite, que alguém chegou para Jesus Cristo orientando como se deve tratar um problema com o irmão. Jesus disse o seguinte: se você conhece um irmão que está com problema, vá você sozinho, converse com aquele irmão, mostre o erro àquele irmão. Se você ganhar aquele irmão, resolveu o problema. Se aquele irmão lhe escutar, resolveu o problema. Mas se ele não escutar e continuar na prática do erro, na prática do pecado, chama 2 ou 3 irmãos. E aí você vá lá e fale com ele. Se ele te escutar, ganhastes o teu irmão. Então o problema é resolvido. Como é escutar? Ele ouviu, se arrependeu e voltou à comunhão com a igreja. Mas se ele não lhe escutar, aí agora você vai e leve a igreja. Leve a igreja. Aí a igreja é quem vai agora, ele vai ser chamado, tipo um tribunal, vai ser mostrado o seu problema. E a igreja vai oferecer o perdão para ele, o arrependimento. Se ele se arrepender, a igreja, ele vai ser curado, vai ser perdoado. E aí a igreja ganhou aquele irmão. Mas se aquele irmão não ouvir você, não ouvir a igreja, considere publicano e pecador. Publicano e pecador, para os judeus, eram as pessoas mais rejeitadas, as pessoas que não valiam um cibazol para eles, não tinham valor algum. Expulsasse, eram traidores e pecadores. Eram expulsos, eles não eram aceitos na comunidade, não eram bem vistos na comunidade. Possivelmente, imagina-se, que talvez alguém já tivesse ido conversar com esse rapaz do incesto. E ele não deu a mínima, continuou na sua prática. Talvez uma segunda ou 2 pessoas, 3 pessoas foram conversar e também não ouviu, e aí eles abandonaram e deixaram para lá. Não colocaram a causa para frente. Aí Paulo, ele fala: não deviam, porém, você estar cheio de tristeza e expulsar a comunhão aquele que fez isso. Versículo 3, Paulo vai dizer: apesar de eu não estar presente fisicamente, Paulo não estava com eles. Paulo estava escrevendo essa carta. Eu não estou com vocês pessoalmente, fisicamente. Eu não estou com vocês fisicamente, mas estou com vocês em espírito, no mesmo sentimento. Estou com vocês nessa decisão que a gente vai tomar. É como você pode ir, que o que vocês decidirem, nós decidirmos, será decidido junto. Através dessa carta, vai ser decidido isso. Paulo até já toma a decisão, a posição, já julga o caso aqui, e manda aquela carta para ele, para que quando eles estiverem lendo aquela carta, é como se Paulo estivesse presente, e na hora que eles lessem aquela carta, num culto público como esse, eles
tomassem essa decisão que ele vai dizer aqui. Qual é a decisão? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Eu, Paulo, já condenei aquele que fez isso como se eu estivesse presente. Paulo deve ter ouvido detalhes da situação desse rapaz. Lembremos que lá no capítulo 1 do livro de Coríntios, versículo 10, umas pessoas da casa de Cloé informam a Paulo o que está acontecendo na igreja de Corinto. Então, possivelmente esse caso tenha sido mais detalhado para Paulo. E Paulo já percebe o quão horrendo é esse problema, o quão imoral é esse problema, o quão ceboso é esse problema, e não poderia continuar dentro da igreja, e a igreja sabia, era consciente do problema, e aceitava esse problema como se não estivesse acontecendo nada. Versículo 4, quando vocês estiverem reunidos, é como se agora a igreja se reúne. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que isso aqui é muito parecido lá com Mateus capítulo 18. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É uma expressão muito dura, mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que Jesus está dizendo lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Veja o que Jesus Cristo diz aqui. Digo-lhes a verdade, que tudo o que vocês ligarem ou decidirem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui ele está falando que a igreja tem uma certa autonomia. A igreja tem um certo poder, um poder espiritual, de que se ela desligar um membro dela, o Senhor também vai desligar ele no céu. E que se ele ligar um membro aqui na terra, o Senhor vai ligar ele lá no céu. Se a igreja admite um membro, se aquele membro entra na igreja, faz a sua decisão para o Senhor Jesus Cristo, a igreja o recebe, ele está sendo recebido no céu. Mas se a igreja exclui um membro do seu rol, um crente do rol de sua igreja, por motivos pecaminosos, Jesus está dizendo aqui que isso é possível. Esse membro também será desligado dos céus. Digo-lhes a verdade, que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Observe que isso aqui é a continuação daquele homem que não ouviu aquele que foi primeiro, aquele que foi mais dois, e nem ouviu a igreja, que considerassem ele publicano e pecador. Aí após isso Jesus diz assim: digo-lhes que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Aí ele conclui no 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse tema, esse assunto é sobre a exclusão de um membro. E Jesus Cristo diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, veja que Paulo diz lá que eles, quando estiverem reunidos em nome do Senhor, o Senhor estará presente, o Senhor está presente. O que eles decidirem será acatado pelos céus, será acatado por Deus. A igreja
meus irmãos, a igreja, ela tem uma autonomia espiritual, um poder espiritual, uma autorização de Deus tão grande, que tem sido denegrida no decorrer dos tempos por causa dos escândalos que têm acontecido nas igrejas que existem hoje aí. As pessoas têm visto a igreja como empresas. As pessoas têm visto pastores como empresários que estão se enriquecendo. E aí a gente vê pastores realmente ricos, né? E vê dentro daquelas igrejas irmãos pobres que não têm nem onde morar. Uma discrepância muito grande entre um e outro. E muitas vezes aquelas denominações, elas constroem um patrimônio tão grande. Elas conseguem ter rede de televisões ou canais de televisões, conseguem construir editoras, conseguem construir orfanatos, conseguem construir uma série de coisas. E que para que elas sejam mantidas, para que essas coisas continuem sendo mantidas, termina aqueles pastores, aqueles homens, sugando o dinheiro dos fiéis. Além dos dízimos e ofertas, ainda vem com outras coisas, com projetos, com carnês, para manter o patrimônio ou o império. A gente conhece essas coisas por aí. Então, meus queridos, a igreja tem sido denegrida. A imagem dela, e talvez homens, lideranças nesse estilo, como a igreja de Corinto, faz com que a igreja, as pessoas não valorizem a graça que tem naquela igreja, ou o poder que aquela igreja tem. Mas quando Paulo fala quando Jesus fala que o que os homens ligarem nos céus, na terra, será ligado nos céus, e que o que a igreja desligar na terra, será desligado no céu, Jesus está dizendo que a igreja tem autonomia para excluir pessoas e admitir pessoas. O caso dessa pessoa aqui era um caso de exclusão, porque ela já não ouvia mais ninguém. Tanto a igreja estava relaxada com o problema, e Paulo estava chamando a atenção dela. Vocês, em vez de serem orgulhosos, de estarem se achando os melhores, vocês deviam estar lamentando, vocês deviam estar tristes, vocês deviam estar chorando por causa do que está acontecendo dentro da igreja de vocês. Quando Paulo fala que entrega esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, é exatamente isso. A igreja é como se fosse, se dentro dela, se ela tivesse uma espécie de escudo protetor. Todas as pessoas que permanecem dentro da igreja em comunhão, existe uma proteção. Isso aqui é sinal disso. Existe uma proteção espiritual. Existe uma camada celestial, existe alguma coisa dos céus que protege e que guarda aqueles que permanecem fiéis e continuam dentro da igreja. Quando Paulo diz, expulsem este homem, este perverso do meio de vocês, para que o corpo dele seja destruído e o espírito seja salvo do Senhor, é porque na hora que ele for excluído da igreja, ele vai ser julgado, ele vai sofrer punições pelo próprio Satanás. Ele vai ficar à mercê, ele vai ficar sem aquela proteção. Mas a ideia é que ele, ao perceber isso, ele se arrependa e volte para o Senhor. Tudo isso é para que essa pessoa se arrependa e volte para o Senhor e seu espírito seja salvo. Meus irmãos, na carta de 2 Coríntios, a gente vai chegar lá, tem o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto a receber nela um irmão que estava em pecado, um irmão que estava fora. Alguns estudiosos acham, e a gente vai chegar lá, alguns estudiosos acham que é exatamente esse rapaz aqui. Ele foi excluído da igreja, mas ele se arrependeu. E a igreja não queria recebê-lo mais.
Mas Paulo, ao perceber, a ser informado que ele estava arrependido, Paulo orienta a igreja a recebê-lo de volta. Então, queridos, veja a que ponto uma igreja chega. E veja o quanto nós aprendemos aqui nessa história. Nós aprendemos nessa história de que o pecado ele tem que ser tratado. O pecado ele tem que ser tratado. E que existem pecados, os pecados, todos eles, diante de Deus, eles têm, é tudo pecado. Mas alguns dos pecados, ele tem uma proporção maior nas suas consequências do que outros. Mas todos os pecados são iguais diante de Deus. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Peraí, não estou entendendo. Veja só, lá nos 10 mandamentos diz o seguinte, que se você tropeçar num é culpado de todos. Tiago diz isso sobre os 10 mandamentos. O que diz lá o mandamento? Diz o seguinte, não cobiçarás, acho que é o mandamento número 10. Não cobiçarás. Cobiçar é algo que ninguém está vendo. Não é assim? Ninguém está vendo. Está no seu coração. E aí tem outro, aí se você tropeça nesse mandamento, você tropeçou nos 10. E tem um outro mandamento que diz assim, não matarás. Não está dizendo? Então, todos diante do Senhor têm o mesmo nível. Só que as consequências desses pecados é que são umas maiores do que outra. Não roubarás. Está no mesmo nível do pecado de não matarás diante de Deus. Mas as consequências de roubar, se for pego aí para a prisão. As consequências de cobiçar no coração é pecar contra o próprio Deus. A consequência de matar é alguém se vingar de você matando você. Observe que as consequências dos pecados, elas têm as suas amplitudes, mas diante de Deus eles são iguais. Aqui, meus queridos, era um pecado horrendo diante da população, diante do povo, mas ele estava semelhante ao orgulho da igreja de Corinto, que não estava achando que estava pecando. Uma outra coisa que nós devemos aprender, o texto de hoje, ele fala sobre disciplina. Disciplina na igreja não é punição. Às vezes a gente imagina disciplina como punição, castigo, cadeia, masmorra, sofrimento. Disciplina, meus irmãos, a própria palavra diz, é instrução, é ensinamento, para que a pessoa, ao passar por aquilo, ao ser disciplinada, ela aprenda com aquilo e se conserte os seus erros. A igreja não deve entender disciplina como punição. A igreja não tem esse poder de punir ninguém, mas a igreja tem a autoridade para disciplinar e até excluir, se for o caso. Capítulo 6 do Evangelho, do livro de Gálatas. E aí eu vou terminando. O tema de hoje foi sobre disciplina. Capítulo 6 do livro de Gálatas, que nós lemos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão fazer o quê? Expulsá-lo? Condená-lo? Matá-lo? Vocês deverão restaurá-lo com mansidão, não com arrogância, não com orgulho, não ensoberbecidos. Vocês deverão restaurá-los e com espírito de mansidão, e tendo um cuidado, para que vocês também não sejam tentados, não caiam no mesmo erro. Porque, olhe, você que está em pé, olhe, não caia. Nós falamos aqui sobre o pecado que estava acontecendo, sobre a disciplina que ia ser aplicada pelo camarada, e falamos também de que aquele que vai ser disciplinado
deve ser tratado com mansidão para que ele seja restaurado. E isso acontece quando a pessoa se arrepende. Se a pessoa não se arrepende, publicano e pecador. Mas se a pessoa se arrepende, ela é disciplinada e a igreja do Senhor vai tratar de restaurá-lo com espírito de mansidão. É isso que nós temos que aprender. A igreja do Senhor não pode ser como a igreja de Corinto, que também era do Senhor. E Paulo estava buscando restaurá-la. A igreja do Senhor tem que receber os irmãos e tratar os irmãos e cuidar dos irmãos. E assim, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e que a sua palavra entre os nossos corações e nós possamos aprender cada vez mais da sua palavra. Amém.